A existência do tempo parece estar vinculada à necessária curvatura do espaço. Isso pode ser notado quando se considera o modelo de cone de luz futuro de um evento massivo qualquer, elaborado pela física. A profundidade do cone de luz de uma estrela depende do acréscimo do tempo, pois é ele que permitiria que as ondas circulares de luz pudessem se superpor umas às outras, enquanto elas se afastassem da fonte. Por outro lado, quando precisamos descrever a geometria do espaço ao redor de uma estrela, essas ondas de luz são a única ferramenta disponível, não havendo outras. Como o espaço não pode falar por si mesmo, não se pode afirmar se a sua curvatura seria provocada pela massa da estrela ou pela atuação independente do próprio espaço. Nesta última hipótese, ele poderia estar gerando inércia sem depender da massa da estrela. A inércia se antepõe à gravidade, mesmo sendo considerada uma força fictícia. No caso das órbitas planetárias, seria a inércia que impediria que os planetas se chocassem com o Sol. Como não se pode medi-las diretamente, as causas responsáveis pela inércia se colocariam virtualmente fora do universo observável. Assim, se considerássemos que o próprio espaço fosse capaz de gerar inércia de forma velada, ou sem depender da influência direta das massas, ele se tornaria, também, uma entidade fantasma. Por estarmos na dependência da luz emitida pelas estrelas e pelas galáxias, para avaliarmos a geometria do espaço, esbarramos na dificuldade da falta de acesso direto ao espaço, e a tudo o que estivesse fora do espaço-tempo. Não há como se demonstrar diretamente algo que não pode ser lembrado por nós. Para aqueles que consideram que não existe um lado de fora do universo observável, poderíamos dizer que o espaço, a matéria e a energia escura, poderiam estar influenciando o espaço-tempo a partir do nosso futuro. É que o futuro ainda não chegou, por isso não faz parte da nossa realidade física. Nós vivemos na expectativa do que nos espera, a cada momento. Tudo o que disséssemos a respeito do comportamento do espaço estaria, também, sempre no nosso futuro, e permaneceria no campo abstrato. Alguns efeitos secundários dessa atuação, porém, explicariam algumas incongruências. A gravidade é semelhante ao tempo. Sabe-se que ela existe, mas não se conhece os mecanismos que a teriam gerado. Ela atuaria à semelhança de uma força, quando, na realidade, tratar-se-ia de um simples movimento secundário, de restauração ou de acomodação a uma alteração anterior da geometria do espaço. O espaço costuma ser comparado a uma mola, que ao se esticar, seria acompanhada de um aumento da energia potencial elástica. Se essa energia aumentasse fora daqui, por conta do esticamento do espaço, ela geraria uma predisposição para a aproximação entre as galáxias, num segundo momento. A influência dessa energia potencial sobre as galáxias deveria fazer com que elas tendessem a se colapsar e a se aglutinar sobre um mesmo e único ponto do espaço. Isso não precisaria ocorrer no plano físico, sendo uma consequência indireta da contração complementar do tempo, na fase expansionária. Essa contração temporal anularia transitoriamente o movimento, justificando o fato de vermos a expansão do espaço fora do seu próprio tempo. A colocação iria de encontro ao ponto de vista de alguns físicos teóricos, que acreditam que o Big Bang teria resultado de uma inversão temporal e do colapso gravitacional de um corpo de massa muito elevada, formando um buraco negro. Pode-se, para melhor entendimento, dizer que se o Big Bang possuísse um cone de luz do futuro, como acontece com qualquer outro evento massivo, esse cone tenderia a se achatar durante o esticamento do espaço, devido à contração do tempo. Se o cone fosse comparado à pirâmide formada num castelo de cartas, sem o tempo, o castelo desabaria sobre si mesmo.
A única energia que poderia evitar o colapso total do universo observável seria potencial elástica, atuando de fora para dentro do espaço-tempo. Se ela aumentasse sem controle, o espaço-tempo implodiria. Se ela diminuísse demasiadamente, a nossa dimensão temporal tenderia a se expandir na direção do infinito. Isso seria um desastre para a vida inteligente. Então, surge a clássica pergunta: como o espaço saberia, exatamente, como gerar inércia na medida certa, visando manter o equilíbrio do sistema espaço-temporal, no pós-Big Bang? Não se sabe, ao certo, a resposta, e como já se desconfia, não vamos encontrá-la olhando na direção do nosso passado. No entanto, pode-se especular. Se o espaço fosse capaz de gerar inércia de forma independente das massas, torna-se evidente que o movimento relativo e contínuo, que se observa no espaço-tempo, não poderia depender diretamente da massa dos corpos. Einstein tentou explicar a visão de Newton sobre o espaço absoluto, mesmo discordando dela. No seu livro Como Vejo o Mundo, a página 168, ele nos diz, abre aspas, a aceleração de Newton somente é pensável e inteligível, como aceleração em relação à totalidade do espaço. A esta realidade geométrica do conceito de espaço, associa-se, portanto, uma nova função do espaço, que determina a inércia. Fecha aspas. A energia e a massa são intercambiáveis, segundo nos mostra a famosa equação, E igual a mc2. Existe ainda, a ser respeitado, o princípio da conservação da energia. Sem a participação direta das massas na geração de inércia, resta-nos apenas contar com a variação da densidade dessas massas. Isto é, o espaço atuaria sobre as massas, variando a sua densidade ao longo do tempo, gerenciando o movimento relativo das galáxias, em um universo que, antes disso, não contava com o tempo. Um universo bidimensional estático, na sua origem. Não se pode avaliar o tempo, de forma dissociada da luz. Sem um tempo mensurável, a luz não poderia se movimentar no espaço. Por isso, a luz é também utilizada, indiretamente, para se medir distâncias no espaço, como é o caso da posição de numerosas estrelas. Cada estrela que vemos brilhando, à noite, possui o que os físicos chamam de cone de luz futuro. Por sua vez, o observador somente poderia olhar para as estrelas quando a luz, que elas emitem para o espaço, escapasse desse cone. Isto é, uma estrela seria avistada sempre com atraso, ou quando a sua luz já estivesse se movimentando por dentro de outro cone, chamado cone de luz do passado do observador. Percebe-se que se o espaço fosse capaz de gerar inércia de forma independente das massas, atuando sobre as suas densidades para gerenciar o movimento relativo, que se observa com atraso no espaço-tempo, esse espaço seria capaz de alterar a profundidade do cone de luz futuro das estrelas, sem que elas soubessem disso. Muito menos o observador. Essa profundidade é que estabeleceria, de forma velada, o tempo que teria ficado retido dentro do referido cone. Isto é, quando uma estrela pudesse ser observada no nosso passado, não se poderia saber o tempo exato que a sua luz teria necessitado para nos alcançar na Terra. Isso estaria relacionado com a incerteza da posição da fonte de luz. Indiretamente, isso sugere que o nosso próprio cone de luz do passado sofreria a influência velada do espaço sobre o tempo. Aqui, surge a possibilidade de que o observador pudesse ser movimentado no tempo, sem sequer desconfiar disso. As viagens temporais se tornariam possíveis. O nosso problema, em relação às viagens no tempo, é que costumamos pensar que o espaço seria atingido pelo movimento temporal.
O pensamento é justificável, porque não temos como separar o comportamento do espaço e o da luz, que utilizamos para medir a sua geometria. Ficamos esperando encontrar construções futurísticas, carros levitando e coisas do tipo. As viagens temporais já estariam acontecendo, aqui e agora, sem que houvesse quaisquer mudanças na paisagem à nossa volta. Se os nossos corpos estivessem no presente do universo, enquanto a nossa memória nos permitisse olhar para esse efêmero lapso de tempo, sempre com atraso, o presente estaria colocado num ponto futuro, em relação à nossa avaliação consciente. Então, como já estaríamos exilados no passado, o único movimento aceitável do tempo teria que ser na direção do nosso futuro. É isso que a ciência prediz. Costumo dizer que o universo não está no passado. Nós é que estamos. Se fôssemos movimentados no tempo, sem termos consciência disso, poderíamos ser colocados frente a situações inesperadas. Poderíamos, individualmente, ver coisas que outros dizem não terem visto. Como nada mudaria fisicamente ao nosso redor, esse tipo de viagem temporal parece estar relacionado com a nossa necessidade de passarmos individualmente por experiências novas e situações que se colocam fora do nosso controle. Em alguns casos, as nossas reações trariam mais consequências que as nossas próprias ações. Basicamente, o espaço-tempo poderia ser comparado a um palco, em que ensaiamos experiências interpessoais improváveis, necessárias ao nosso crescimento individual.